Antes de se tornar um cineasta, o baiano Ali Muritiba trabalhou por 7 anos no Paraná como agente penitenciário. Essa experiência inspirou a realização de uma trilogia sobre o cotidiano das prisões brasileiras. São os curtas A Fábrica, Pátio e o longa Agente. Como que você explica essa transição? Sair da cadeia e fazer cinema? Foi exatamente uma transição. Durante o período em que eu trabalhava na penitenciária, eu comecei a estudar cinema, comecei a fazer uma faculdade de cinema e me encantei com o cinema, com o fazer cinematográfico e enxerguei aquilo como uma possibilidade de profissão, mas se estabelecer no meio é muito difícil, eventualmente muito demorado. Então houve um período em que eu estudava cinema, já realizava os primeiros curtas e estava trabalhando na cadeia. Então durante um bom tempo eu era um carcereiro estudante de cinema ou um estudante de cinema carcereiro. E aí decidi que o privilégio que eu estava tendo de visitar aquele espaço, de viver aquele espaço, de fazer parte do sistema, era um privilégio que nenhum realizador cinematográfico brasileiro tinha tido, que é de ver o sistema de dentro, e achei que era pertinente então fazer um filme sobre aquilo. Mas aí logo me dei conta de que um filme era muito pouco para falar dos tipos sociais que habitam aquele espaço e encontrei na trilogia a forma ideal para falar dos familiares dos presos em A Fábrica, dos presos em Pátio e, por fim, dos agentes penitenciários em Agente, que é esse longa que eu estou lançando agora. O que você viu nesse ofício que te inspirou a retornar lá anos depois para fazer esse filme? Tem vários aspectos da penitenciária que são muito pouco sabidos pela população em geral. No fim das contas, quando se passa para o lado de lá dos muros, você se torna praticamente invisível. Seja você um detento, seja você um agente penitenciário, um profissional de segurança pública qualquer. Porque o grosso da população não está nem aí para o que acontece para dentro dos muros. Então a minha ideia era um pouco humanizar a figura dos agentes penitenciários, de mostrar esse sujeito que é um sujeito agente da força pública, que muitas vezes é associada à repressão, como um ser humano com inúmeras contradições, com inúmeras questões que dizem respeito ao cidadão comum que está aqui do lado de fora. Eu, como estava tendo a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo de maneira muito mais profunda, vivendo e sendo parte dele, achei que era pertinente fazer um filme sobre isso. É muito mais complexo, né? Muito mais complexo, muito mais complexo. Existe uma série de questões que são abordadas no filme que as pessoas imaginam sequer se davam conta. As pessoas imaginam que não fazem ideia de que o grande problema numa penitenciária nem é a relação entre carcereiro e preso. Tem muito mais a ver com a burocracia, tem muito mais a ver com a inoperância governamental do que com o risco cotidiano imediato. O problema é mais externo do que interno, né? Exatamente. QRV? O senhor está sabendo que está faltando água aos botes? Positivo, está faltando água. Desde ontem. Leal, estou recebendo a informação aqui de que está faltando no momento. O filme foca numa equipe de agentes que faz a custódia de cerca de 1.000 presos. No entanto, um agente, o Jefferson Valquil, rouba o protagonismo do filme. Isso estava no roteiro inicial? É consequência das filmagens? O grande barato do documentário é que muitas coisas aparecem no fazer, né? Muitas oportunidades, muitas cenas incríveis e eventualmente o aparecimento de um personagem se dá no realizar. O filme foi feito ao longo de 8 meses, então tem um material bruto gigantesco. E durante o processo de filmagem, o Valquil assumiu uma função na equipe, que é a função de inspetor, que logo se revelou muito profícua para se fazer um filme, porque o inspetor é o sujeito que serve de elo de ligação entre a administração e o operacional. Portanto, é o sujeito que lida com a burocracia, que tem que fazer, né, também que tem que fazer com que as ordens, sejam elas absurdas ou não, sejam cumpridas. Houve por parte dele alguma resistência a registrar o seu cotidiano? Havia por parte dele um medo e um cuidado para que o seu endereço não fosse revelado, para que o rosto dos seus filhos não fosse mostrado de maneira frontal, para que a escola dos filhos não fosse mostrada, por uma questão de segurança mesmo. Quando você trabalha com segurança pública ou com justiça,
Isso acaba... Você fica passivo de represálias, de emboscadas, então havia essa preocupação por parte dele, mas havia uma confiança entre ele e nós da equipe que é a confiança que é essencial para se fazer um documentário, no fim das contas. Seu filme surpreende pela invisibilidade da câmera e pela proximidade com os personagens. Eu queria saber se existiam dogmas no seu roteiro inicial. Havia apenas um dogma. Para mim, todos os quadros, todos os planos do filme tinha que ter um agente penitenciário. E para segui-lo... E para segui-lo, eu inclusive apareço no filme. Na verdade, eu pedi reintegração ao cargo para fazer o filme. Para mim não fazia sentido fazer um filme sobre os agentes como um elemento externo à equipe. Para mim só fazia sentido fazer um filme que se chamava Agente se eu fosse parte deles também. Você era um agente, fazendo um filme sobre agente. Eu era um sujeito com um colete preto filmando o tempo inteiro. E numa das cenas específicas em que eu estava escoltando uma psicóloga que ia fazer um atendimento para os presos, não havia um outro agente penitenciário disponível para ficar em quadro, e aí eu coloquei a câmera no tripé e me coloquei em quadro para poder sustentar esse dogma. No mais, eu estava super aberto ao que as coisas, ao que a realidade me oferecesse, mas havia sim um roteiro e existem no filme várias cenas que são reencenadas ou que são cenas com um controle de decupagem bastante preciso, assim. Tanto é que, muito embora o filme seja encarado como um documentário, ele também pode ser lido como um híbrido. Eu queria que você falasse sobre a escolha do suspense para estrear no longa-metragem de ficção com o Para Minha Amada Morta, que é um filme super premiado. Você ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília, tem o Fernando Alves Pinto como protagonista. Por que essa história? O que te pegou ali? Havia uma história a ser contada e foi a história que me levou a este tipo de filme, a esse tipo de abordagem que muitos dizem ser thriller, outros dizem drama/thriller. Como eu estava contando a história de um sujeito que estava buscando uma informação, buscando uma verdade, para mim era natural que eu fizesse um filme dentro dos cânones do thriller. E tem sido assim com todos os filmes sobre os quais eu me debruço. Assim, é um pouco o assunto que me leva à abordagem. E não o inverso. Não, né? não o inverso. Eu não sou um esteta, eu estou longe de ser um esteta, eu sou um contador de história. Portanto, eu conto a história da maneira mais adequada àquela história. O cara tá cheio de histórias para contar. O Ali está em finalização do longa Ferrugem. O que você pode adiantar desse filme? Ele vai na ordem do drama/suspense também e conta a história das consequências do vazamento de vídeos íntimos de uma garota num grupo de WhatsApp, na internet, e aí a partir daí é todo um desenrolar da história. E assim como Para Minha Amada Morta, o filme fala muito também sobre registro, sobre a imagem que você produz de si mesmo e sobre como essas imagens que são produzidas podem impactar na vida de outras pessoas. No caso do Para Minha Amada Morta, o registro era em VHS, no Ferrugem o registro é através de celulares e tal. E é isso, estamos finalizando o filme aí, ano que vem ele tá rodando. Outro projeto que você vai levar para o cinema é o livro do Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue. Em que etapa está esse projeto? Então, eu estou trabalhando na adaptação do livro. Eu mudei tanto a história que é muito mais uma inspiração. E a gente deve filmá-lo em março do ano que vem. O filme é protagonizado pelo Cauã Raymond. Eu estou muito animado de contar essa história. Porque é uma história muito bonita, muito profunda. Fala um pouco sobre a conexão do homem com suas raízes, a conexão do homem com a natureza. Vai ser todo filmado no litoral catarinense, numa praia paradisíaca, mas é uma história de mistério, uma história também de busca por informações. Esse sim é um thriller, assumidamente thriller. Você gostou dessa praia? Eu acho que nado com desenvoltura nessa praia. Espero que tenha nadado e que saiba nadar com desenvoltura nessa praia, nessas águas. Isso aí, rapaz. Valeu, Obrigado, Kiko. Boa sorte aí. Obrigadão. Valeu.